Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram em Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. O texto sagrado de hoje nos traz duas realidades muito importantes para a nossa vida eclesial, para a nossa vida comunitária e para a nossa vida pessoal. Porque veja que Jesus Cristo, ele vai ali dizendo aos seus discípulos na Galileia, onde ali ele vai manifestando aquilo que iria acontecer com ele. E ele vai dizer: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E assim os discípulos eles ficaram muito tristes. Quando chegaram em Cafarnaum, ali alguns cobradores de impostos questionaram a Pedro se Jesus não pagava o imposto do templo. Aqui nós temos duas coisas que são contraditórias, mas que podem caminhar juntos, mas quando elas estão bem ordenadas na nossa vida. Por isso que quando nós esquecemos aquilo que é a obra de salvação, a obra pascal, que é aquilo que Jesus Cristo nos anuncia no dia de hoje, que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens para sofrer a sua paixão, eles o matarão para sofrer a sua morte, mas no terceiro dia ressuscitará, que nos dará o fruto da ressurreição. Quando a igreja, quando cada fiel, ele esquece dessa realidade que é essencial e importante para a sua vida, que é a participação da vida de Cristo e dos seus mistérios e da sua missão, que é uma obra de salvação, essa obra de anúncio, de evangelização. Quando a igreja, quando cada um de nós esquecemos disso e começamos só a ficar de olho naquilo que é o dinheiro que pode vir ao templo, ou naquilo que é o dízimo, que aqui é o símbolo do imposto do templo, nós precisamos ter esse grande cuidado, porque senão as nossas comunidades elas podem se tornar unicamente comunidades que correm sempre atrás de bens materiais, comunidades que sempre ficam dia após dia, mês após mês, sempre buscando acumular dinheiro, é claro, para pagar as suas contas, mas quando nós colocamos aquilo que é o dinheiro na frente da obra de evangelização, da salvação das almas, nós podemos tornar a nossa comunidade, a nossa vida, como que uma vida mercenária, onde nós não pensamos mais na salvação das almas, onde nós não pensamos mais no sacrifício de Cristo, mas unicamente vamos nos detendo unicamente em acumular, em juntar dinheiro, em juntar dízimos e ofertas. E aí isso vai fazendo com que a gente corrompa a obra de salvação que precisa acontecer na nossa vida e na vida da nossa comunidade. Por isso que quando nós olhamos a missa unicamente como uma oportunidade de ter ofertas,
uma comunidade que pensa assim, ela vai declinar. Ela vai cada vez mais se afastando daquilo que realmente é o verdadeiro sentido da vida cristã, que é a vida de partilha. Uma vez que o dízimo, a oferta, nada mais é do que uma obra de generosidade e de gratidão da nossa parte para com Deus e para com a igreja e para com os irmãos. Por isso que nós precisamos refletir muito bem. Veja no Evangelho de hoje, Jesus ele anuncia primeiramente aquilo que é importante, mas aqueles ali em Cafarnaum estavam muito mais preocupados com que se Jesus Cristo pagava o imposto do templo. E veja que Jesus Cristo ele vai ali, contar uma pequena parábola dizendo, e perguntando a Simão de quem que os homens cobram, os reis cobram impostos, dos filhos ou dos estranhos? Pedro vai dizer, dos estranhos. E Jesus vai dizer, logo os filhos são livres. Assim deve ser a nossa vida, uma vida de liberdade. Por isso que nós não somos obrigados a dar dinheiro algum à igreja, e a igreja não nos obriga a isso. A igreja ela nos recomenda assistir às necessidades da igreja, da comunidade, para que essa comunidade ela possa continuar sempre realizando a obra de salvação das almas, a obra de evangelização. Por isso que nós precisamos realmente ter esse cuidado, porque nós somos filhos, nós não somos estranhos. Nós não podemos ficar pensando em dinheiro, nós precisamos pensar unicamente na obra de salvação das almas, no anúncio da Boa Nova. Por isso que Jesus depois ele vai pedir a Pedro para que vá pescar e no primeiro peixe que ali estivesse, que ele pegasse, ele abrisse a boca, que ali ia ter uma moeda para pagar no templo. E Jesus ainda diz, vai, entrega essa moeda por mim e por ti. Isso aqui significa o quê? O peixe é o símbolo cristológico. Jesus é aquele que é o peixe que paga as nossas dívidas. É Ele que apaga o nosso pecado. É Ele que nos liberta de todas as obrigações para realmente vivermos uma vida de liberdade, para que possamos doar os nossos dons realmente com gratidão, com generosidade e não por obrigação, para que nós possamos deixar e colocar sempre antes na nossa vida aquilo que é o mais importante, que é sim o reino dos céus, a obra pascal de Jesus Cristo, que é dali que surge e brota e jorra a nossa salvação. E todo o resto que é importante para o tempo, que nós possamos realmente experimentar essa grande providência de Deus, que vai nos dando aquilo que é necessário para a nossa vida e vai nos proporcionando viver daquilo que é necessário para o nosso dia a dia. Uma comunidade que não pensa mais na obra de evangelização é uma comunidade que já morreu para a obra de salvação. Assim também é a nossa vida. Uma pessoa que morreu para a realização dessa obra de santificação na sua vida e de evangelização é uma pessoa que já morreu para a obra de salvação. Por isso que precisamos fortalecer a nossa caminhada para que realmente possamos buscar em primeiro lugar Deus e aquilo que realmente, e participar daquilo que realmente Deus nos oferece em Jesus Cristo, que é sim a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Esses são os sinais divinos que acontecem em nosso meio, principalmente através da Santa Missa, para que assim possamos permanecer no caminho verdadeiro e, é claro, sempre tendo em vista o que é mais importante para a nossa vida, que é o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.